que dividiu opiniões. O filho da cantora Marília Mendonça foi apresentado pessoalmente à sósia da cantora. A reação de desconfiança do pequeno Léo, de 2 anos e 7 meses, comoveu muitos internautas. Na visão do público, ao ver a sósia, o menino poderia ficar confuso e sentir a falta da mãe, a impressão que dava na discussão nas redes sociais. Vamos entender, ou tentar entender, como as crianças enfrentam o luto e o papel da família nesse processo. Nossa convidada é a psicanalista Elaine de Tome, que também é vice-presidente do Instituto Revoar. Doutora Elaine, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Vamos esclarecer aqui a respeito desse assunto. Quando a gente pensa em criança enfrentando o luto, a primeira coisa que muita gente pensa é a partir de quantos anos essa criança é capaz de captar a informação da ausência de uma pessoa querida, não é? E como se deve levar em conta essa questão? Bem, Nonato, a perda, né, da criança, de um ente querido, as perdas que passamos na vida é algo muito natural. E as crianças, elas enfrentam isso com muita naturalidade também. E as primeiras experiências que ela tem na vida, com a perda, com a ausência, é com animais de estimação. É uma grande porta de acesso ao entendimento de que na vida há uma finitude. Mas muitas vezes o que até os 5 anos ainda não é muito elaborado o entendimento que a criança tem a respeito de que a finitude ela é algo permanente. A partir dos 5 anos é que ela começa a entender a irreversibilidade. Antes disso, não. Ela pensa diferente, de forma mais abstrata. E a partir dos 5 anos ela tem uma percepção de que, de fato, é irreversível. E é muito comum que os adultos, muitas vezes, queiram privar as crianças de passarem por isso, pela experiência do sofrimento. Muitas vezes os adultos não querem levar a criança no funeral, falam para ela que aquela pessoa virou uma estrelinha, mas o que a gente entende, estuda e repassa para as pessoas você tem que falar com naturalidade, falar dos seus sentimentos com a criança, ouvir também o que elas têm para dizer. E a forma como elas expressam a saudade, o luto, o sentimento de ausência daquele outro que era importante para ela, porque a gente só entra em processo de luto com pessoas que são importantes, com animais de estimação que fazem parte da nossa vida. E a criança, ela expressa de uma forma diferente o comportamento dela em relação ao adulto é diferente. No caso do filho da cantora, o Léo, a reação significa, de fato, um estranhamento com a situação? Quando ele olhou assim, ele pode ter ficado chocado. É minha mãe? O que é que a Isso senhora... pode ter trazido para ele uma confusão naquele momento, né? Porque ele ainda não tem a percepção da irreversibilidade. Então, quando ele viu, meio que bagunçou ali a cabeça dele, né? Certamente, mas trouxe um estranhamento. Agora, cabe à família poder conversar e aberta, porque às vezes o adulto pensa que a criança ela não vai entender, dizer não vou falar nada não, porque não vai entender, mas entende, ele compreende sim, desde que seja falado, expressado, né? Mas certamente causou ali uma estranheza para ele sim, e porque a semelhança com a mãe é muito forte. Interessante que algumas pessoas, algumas famílias, elas têm a tentativa de manter a memória viva do parente que se foi na vida da criança. Quais meios para isso? Como é que a criança deve ser informada? Todas elas, cadê mamãe? Cadê fulano que partiu? Por que aquela não está aqui? Como deve se portar o adulto para chegar à criança a informação correta? Falar sobre o ente querido não é proibido e não vai aumentar ainda mais o sofrimento. Então, é bom sempre colocar, por exemplo, no caso do Léo,
a mamãe, se ela tivesse aqui, ela ia gostar muito de estar com você. Manter a memória dela, por exemplo, assistir vídeos, falar o quanto que ela gostava dele, o quanto que ela é amada. É muito importante que você construa, juntamente com a criança, a imagem daquela pessoa que faleceu, para que ele possa também ter a percepção que, ainda que aquela pessoa não esteja na vida dele ou dela, a pessoa ela estar presente, porque ela está de várias formas, com seus valores, com aquilo que eles viveram, né? Então é muito importante que a criança ela tenha esse entendimento do que é a representabilidade daquele adulto. E cabe a quem permaneceu ao lado poder ser esse canal. Então não traz mais sofrimento. Falar sobre aquela pessoa vai ajudar a criança a construir as memórias dela em relação a quem partiu. Hoje, com tantas mídias digitais, fica mais até fácil ter diferentes registros de quem partiu. Qual é o limite desses recursos tecnológicos para a passagem do luto por parte das crianças? Eu acredito que nem muita exposição, né, de ficar o tempo todo mostrando e falando sobre, e nem o silêncio. É você encontrar um meio termo, como os encontros com a família, um momento especial escolar, quando tem um aniversário, datas especiais, em momentos pontuais, né, sem exagero, sem forçar a barra, de uma forma natural, porque no Natal a morte ela é natural, a gente é que não se acostuma, mas ela é tão natural quanto nascer. Então, falar sobre isso com maior naturalidade vai trazer maior equilíbrio e centralidade para a criança. Agora, se você convive com adultos que ficam, não vamos falar sobre isso não, isso traz sofrimento, isso aqui trazendo essa percepção, é como a criança vai perceber a morte, né? É como ela vai absorver aquelas emoções de uma forma negativa. Inclusive, eu queria até explanar aqui para você, eu passei por essa experiência, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 3 anos de idade, e a minha filha perdeu o pai dela quando ela tinha 5 anos de idade, há 2 anos atrás. Então, é uma experiência que eu passei e eu convivo com a minha filha a perceber todas essas emoções, né, de uma figura tão importante, né? Então é dessa forma que a gente poderia incluir a criança dentro desse processo de luto. Quanto mais natural você agir, mais equilíbrio e centralidade você vai trazer para a criança, para que ela consiga elaborar da forma dela. Mesmo que, por exemplo, 3 irmãos perca uma mãe, cada um vai ver de uma forma diferente, ainda que seja a mesma pessoa. Então, o adulto também perceber a individualidade de cada criança vai ser também algo central para que você possa ajudá-la e, no futuro, você evitar problemas emocionais, porque geralmente os sentimentos que ficam na criança pode ser de culpa, de raiva, isolamento, ela age muitas vezes com inquietação, agitação. Isso pode corroborar no rendimento escolar, no baixo rendimento escolar, o medo, isolamento social. Então, todos esses comportamentos, eles precisam ser observados. O que essa criança modificou? O que é que mudou? Ela antes gostava de fazer essas atividades, hoje ela não gosta mais. Então, estar atento e se perceber que há essas emoções de forma muito forte, procurar um profissional para poder acompanhar essa criança. Elaine, só mais uma pergunta. É correto a família que age assim, olha, tira a menina de casa, não leva para o velório, não, esconde a menina, não quer, não é para ver. Alguém que leva a criança para o velório age de forma incorreta? Age. O ideal é que a criança participe de todos os processos, sim, porque ali você dá a oportunidade dela também dar o start no processo de luta e elaboração daquela ausência.
né? Mas tudo, Nonato, eu acredito que você precisa trabalhar com a previsibilidade. Antes de você levar a criança ao velório, você vai explicar para ela o que é que ela vai ver lá. Olha, o papai vai estar lá no caixão, a gente vai ter muitas pessoas chorando, nós estamos com saudade dele. A partir desse momento, você vai explicar para ela o que vai acontecer lá e leva, e você esteja com o suporte direto ali com ela. E claro, ela vai agir de forma diferente dos adultos, ela não vai chorar junto, ou ela vai ficar agitada, correndo, ela não vai agir igual ao adulto, mas ela vai ter a percepção dela. Ok, muito obrigado por essas noções de relação do luto na família e principalmente entre os pequenos. Obrigado, Elaine Gitomi, que é responsável, vice-presidente do Instituto Revoar, que funciona onde o Instituto? O Instituto Revoar, ele funciona lá no Papicu. A nossa sede fica no Memorial Funeral Home. Inclusive, Nonato, eu queria divulgar aqui para vocês que nós temos um grupo de luto gratuito que vai começar o próximo agora em agosto. Então, quem quiser participar do grupo de luto, está passando por dificuldades emocionais, você entra no Instagram, Instituto Revoar, e você vai se inscrever, participar. E eu mesma vou acompanhar durante todo o mês de agosto, sempre às terças-feiras. Que bom, que bom. Então, os interessados devem procurar no Instagram Instituto Revoar e faz lá a inscrição. Obrigado mais uma vez a você pela participação esclarecedora.